Bom, então, estamos gravando já, sejam bem-vindos. E o assunto de hoje, então, vai ser DO, segunda ordem, caso não homogêneo, né? Logicamente, existem vários métodos aí. Esse é um curso, o curso que nós estamos fazendo é um curso bem introdutório, onde nós estamos vendo, na verdade, noções de equações diferenciais, como resolver, né? O curso, ele é um pouco mais amplo, tem várias coisas que nós, inclusive, não tratamos aqui, como métodos coeficientes a determinar e tudo mais, tá? Nós não temos tempo de tratar nessa nossa aula semanal, visto que nós temos uma hora de aula semanal. Quem quiser se aprofundar um pouco mais na apostila aí, com certeza vocês vão poder encontrar. E, logicamente, eu selecionei aqui para abordar com vocês aqueles conteúdos que eu mais vou cobrar, né, tanto na nossa avaliação quanto estou cobrando nas atividades virtuais, ok? Então, nós vamos enfatizar algumas partes e outras aí depois eu pressuponho que vocês vão dar uma lida. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser me perguntar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Vamos começar então. Então, vamos só relembrar aqui o que é uma EDO, segunda ordem linear não homogênea, certo? Ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó, y duas linhas, mais py, linha, mais qy, e em vez de eu ter zero do lado de cá, que é o caso homogêneo, eu vou ter uma função h de x, não é? Volto a repetir, aqui o caso que nós aprendemos melhor é o seguinte, é o caso mais simples, onde o Q e o P são constantes, né? E o H vale zero. É o caso homogêneo e eu tenho um EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Hoje nós vamos abordar o caso geral de uma EDO linear de segunda ordem e o caso, né? Uma parte da teoria que diz o seguinte, como é que seria a solução geral de uma EDO não homogênea? Nós vamos ver que para resolver uma EDO onde uma não homogênea, no fundo, basta a gente resolver uma EDO homogênea associada, ou seja, fazer esse H igual a zero, achar a solução geral dela e encontrar uma solução particular dessa aqui que nós estamos querendo resolver. Tá? Nós vamos chamar essa EDOzinha aqui de EDO número 1, tá bom? Então, essa equação aqui é EDO número 1. E a homogênea nós vamos chamar de EDO número 2. Vamos lá. A homogênea associada, qual que seria a homogênea associada? Quando eu faço y duas linhas, mais p vezes y, linha, mais q vezes y, igual a zero, certo? Essa é a equação homogênea associada. Eu vou chamar ela de equação número 2, tá bom? Então, a equação a EDO número 1 é esta aqui, que é a não homogênea. Quando eu faço o H igual a zero, eu tenho a EDO homogênea associada, que é essa EDO que eu estou chamando de 2. Tá bom? Ok. Vamos lá, então. Hoje, eu queria mostrar o seguinte para vocês. Tem um teorema que diz o seguinte, tá? É um teorema que diz o seguinte. Se YP é solução particular de 2, aliás, de 2 não, de 1, da primeira, que é a não homogênea, tá? A solução geral de 2 vai ser da forma o quê? A solução
geral de 2, tá? Será da forma, deixa eu só colocar aqui para ver se vai dar para enxergar direitinho. Se YP é a solução particular de 1, da EDO 1, a solução geral de 2, tá? será dada por y igual a YC mais YP. Aonde YC é a solução geral da homogênea associada. Não, desculpa, aqui é a solução geral de 1 também, ó. Não é de 2, não. 2 é homogênea. Se eu tenho uma solução particular, se eu conheço uma solução particular desta equação aqui, certo? Conheço a solução particular dessa equação. A solução geral desta equação será da forma y igual a YC mais YP. YP é a particular. E quem é YC? YC é a solução geral de quem? Da EDO 2. Certo? Entenderam? Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui. Então, se eu conheço uma solução particular da minha EDO, aqui, que é uma EDO não homogênea, certo? E eu conheço a solução geral da EDO homogênea associada, que é YC. Qualquer solução de 1 vai ser da forma y igual a YC mais YP. Então, o que quer dizer isso? Que a solução da não homogênea é igual à solução geral da homogênea associada, mais a particular que eu conheço da não homogênea. Tá claro isso? Existe um teorema que diz isso, tá? E nós vamos abordar este teoreminha, tá? Dá para demonstrar facilmente, mas eu não vou perder muito tempo aqui demonstrando. Nós vamos usar o resultado. Eu quero ver quero mostrar para vocês como é que ele se aplica na prática, tá bom? Entenderam o teorema? Gostaria de ver o feedback de vocês aí. Todo mundo entendeu o que diz o teorema? Posso passar para frente, então? Certo? Então, vamos seguir, então. Só repetindo, mais uma vez, ó. Se eu conheço uma solução YP, solução particular da EDO não homogênea, se eu conheço uma solução particular desta EDO, que é a não homogênea, por que ela é não homogênea? Porque agora eu tenho o termo H de X aqui. Então, eu fui lá e achei uma solução particular para essa. Aí, eu jogo, no lugar de H, eu jogo aqui 0. Aí, eu tenho a EDO número 2, que é essa aqui, quando aqui é 0, que é a homogênea associada. Acha a solução geral da homogênea associada. E, consequentemente, a solução geral da não homogênea vai ser a particular da não homogênea, mais a solução geral da homogênea associada. É bem simples. Tá, ok? Vamos ver agora como é que a gente aplica esse teorema na prática, né? Nos casos em que nós vimos, nós já aprendemos a resolver EDOs homogêneas lineares com coeficientes constantes.
Eu vou dar aqui um exemplo para vocês agora. Vamos pegar a seguinte equação diferencial. Y duas linhas. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Y duas linhas. Menos 3 vezes Y linha. Menos 4 vezes Y. Igual a 2x mais 3. Tudo bem? Nós queremos resolver esse EDO. Tá? Então, primeira coisa. Primeiro, não fiquem preocupados que normalmente nos exercícios aí essa solução particular ela já é fornecida, tá bom? Vamos verificar que YP igual a menos meio x menos 3 oitavos é solução o quê? Particular da nossa EDO. Observe que a nossa EDO ela é não homogênea. Ela é linear, né? Que aparece y, y, duas linhas, multiplicado por funções de x, que nesse caso são constantes. E do lado de cá aparece a nossa h de x. E é a nossa h de x que torna essa EDO uma EDO não linear. Tá certo? Aliás, desculpa. Um EDO não linear, não. Um EDO não o quê? Homogêneo. Quando aqui é zero, nós temos uma EDO homogênea. Aqui, como é 2x mais 3, essa vai ser uma EDO não homogênea. Tá bom? Vamos lá. Então, nosso primeiro passo é o seguinte: encontrar uma solução particular. Nesse caso, eu já estou fornecendo para vocês. Existem métodos aí para se encontrar uma solução particular também, tá? Mas agora não é o caso aqui. Nós vamos já, assim como a maioria dos exercícios aí, já deixar fornecido para vocês e só vocês têm que verificar. Então, vamos verificar que esta solução aqui é uma solução particular da nossa EDO. Como é que nós vamos verificar isso? Nós vamos pegar a y, jogar aqui, derivar, jogar aqui, derivar mais uma vez, jogar aqui, fazer essa conta e ver que dá 2x mais 3, ok? Então, derivando já a primeira vez, quem que vai ser yp'? Derivando aqui, é um polinômio, a gente sabe que vai dar menos meio. Tudo bem? Derivando novamente, quem é yp duas linhas? Derivada de menos meio vai dar zero, porque menos meio é constante. Aí eu vou substituir, então, aqui por zero. Aqui eu vou colocar menos meio. E aqui, ó, no y, eu vou colocar essa função. E qual tem que ser o resultado? Tem que dar igual a quanto? 2x mais 3. Tudo bem? Certo, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Y, duas linhas, menos 3. YP, duas linhas, menos 3YP linha. Deixa eu colar aqui, porque nem eu estou lembrando, ó. Menos 4YP. Menos 4YP. E o resultado dessa conta tem que dar o quê? 2x mais 3. Se der 2x mais 3, significa que o YP é uma solução particular da nossa EDO. Vamos lá, então. YP duas linhas, a gente viu que vale quanto? Zero. Menos 3 vezes. Quem que era o YP'? Menos meio. Menos 4 vezes o YP. Que era quem mesmo? Menos meio x, menos 3 oitavos. Então, vamos substituir aqui. Menos meio x, menos 3 oitavos. Ok.
Fazendo essa conta, aqui vai dar 3 meios, né? Menos com menos dá mais, então 4 sobre 2 vai dar 2x. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12, sobre 8. Não é isso? Certo? Nós podemos simplificar aqui 12 sobre 8. 12 sobre 8 é a mesma coisa que o quê? 4. Aliás, desculpa. Dividindo 12 por 4, aqui vai dar 3 aqui em cima. E embaixo vai dar o quê? 2. Então vai ficar 3 sobre 2 mais 3 sobre 2. Vai dar 6 sobre 2, dá 3. 2x mais 3. Conclusão que a gente tira. Como YP duas linhas menos 3YP' menos 4YP foi igual a 2x mais 3, a gente chega que, portanto, YP é uma solução particular de quem? Da EDO nossa não homogênea. Qual é a nossa EDO não homogênea? Esta aqui. Recapitulando. Tudo bem, pessoal? Até aí? Só continha. Então, primeiro, verificamos que esta funçãozinha é uma solução particular da nossa EDO não homogênea. O teoreminha nos diz o quê? Que para achar a solução geral desta EDO não homogênea, eu preciso compor a solução particular que eu encontrei e somar ela com a solução geral da homogênea associada a essa. Quem é a homogênea associada a essa? É a nova EDO que eu obtenho fazendo o h de x igual a quanto? A 0. Então, qual que é o próximo passo nosso? O próximo passo nosso é resolver a EDO homogênea associada. Quem vai ser EDO homogênea associada? Vai ser y duas linhas menos 3y' menos 4y. E do lado de cá, em vez do 2x mais 3, eu coloco quanto? 0. Esta EDOzinha, segunda ordem, é um EDO linear, homogênea, porque aqui é 0, com os coeficientes constantes. Então, agora fica fácil resolver. Vocês já sabem a teoria da aula passada. Nós temos equação característica, não é isso? Que vai ser da forma o quê? R ao quadrado menos 3R menos 4 igual a 0. Vou encontrar os valores de R aqui. Lembrando que quando eu caio na equação característica, nós temos 3 casos. Eu posso ter duas raízes complexas, eu posso ter duas raízes reais e distintas, ou posso ter uma única raiz real. Né? Mas em qualquer um dos 3 casos, a gente consegue compor o nosso conjunto fundamental de soluções para a nossa EDO homogênea. Tá? Isso aí a gente viu nas aulas anteriores. Resolvendo a nossa equação característica, nós vamos ter o seguinte: R igual a menos B, mais ou menos a raiz menos B ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes A, vezes C. Nosso C também é menos 4. Dividido por 2A, que é 2. Ok? Daqui nós tiramos, então, duas soluções, né? Que vai ser a solução R1, que eu vou obter quando? Deixa eu ajeitar aqui. Solução R1 vai ser o quê? Aqui vai dar 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Então, vai dar 3 mais 5, 8. Sobre 2, 4. E vou obter R2 igual a 3 menos 5, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, eu tenho essas duas soluções da equação característica associada, a nossa EDO homogênea, ok? Então, nós temos o conjunto fundamental de soluções para a nossa EDO homogênea, né? E aí, nós vamos achar a nossa solução geral da homogênea, que nós estamos chamando de YC.
Quem que vai ser YC? Vai ser C1 exponencial de R1x. Quem era o nosso R1? Ó, vou virar aqui. 4. Então, vai ser exponencial de 4x mais C2 exponencial de R2x. Nosso R2 é menos 1, então vai ficar exponencial de menos x. Onde C1 e C2 são constantes reais. Tudo bem? Conclusão, né? A solução geral da nossa EDO inicial, solução geral da EDO, vou repetir ela aqui, y duas linhas, menos 3y', menos 4y igual a 2x mais 3, será o quê? Como é que é a solução geral? Ela vai ser a nossa YC, que é a solução do homogêneo, mais a nossa YP. Então, ela vai ser o quê? Y igual a YC mais YP. Ou seja, qual que é a solução da nossa EDO não homogênea, que é essa aqui que eu acabei de escrever. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu acabei de escrever aqui, ó, essa aqui. Vai ser YC. Como é que é YC? C1 exponencial de 4x mais C2 exponencial de menos x, mais a nossa YP. Quem é a nossa YP? Lembrando, deixa eu olhar aqui, peraí. Nossa YP era menos meio x menos 3 sobre 8. Então, esta última aqui é a solução geral, tá certo? Da nossa EDO inicial que nós queríamos resolver. Qual era a nossa EDO que nós queríamos resolver? Esta aqui, ó, y duas linhas, menos 3y', menos 4y, igual a 2x mais 3. É uma EDO não homogênea. Como que nós resolvemos ela? Encontrando uma solução particular YP, que neste caso é dada por esta parte. Essa parte aqui é o nosso YP. E encontrando a nossa solução YC, que é a solução geral da homogênea associada, que é eu pegar a não homogênea e fazer o H de x igual a zero e resolver. Entenderam? Sim ou não? Certo. Estou aguardando. Arthur, Márcia. A ideia em si é muito simples. Em resumo, para resolver uma não homogênea, eu tenho que achar a solução geral da homogênea associada e achar uma particular da não homogênea que eu estou resolvendo. E aí eu componho as duas, somo, e eu tenho a solução geral da não homogênea. Ok? Certo? Certinho. Eu queria agora aproveitar esta última metade da aula para encerrar essa parte de EDOs de ordem superior. Eu vou mencionar aqui brevemente, tá? Qual que seria a técnica de resolução para EDOs de ordem maiores, com coeficientes constantes, homogêneos, tá? E a maneira de se resolver é a mesma, tá? A mesma que nós aplicamos aqui para a segunda ordem, tá? Então, só que o que acontece aqui, né? Segunda ordem é um casinho mais simples, porque a nossa equação característica, ela vai ter simplesmente, tá? Duas soluções ou uma, né? Ou duas soluções complexas ou duas soluções reais e distintas,
ou uma solução real, né? Qualquer um desses casos a gente pode proceder da mesma maneira. Eu queria ver com vocês aqui, só resolver uma equação aqui de uma ordem superior com coeficientes constantes, tá legal? Para vocês verem que o processo ele é parecido. Na apostila existe aí de uma maneira mais detalhada. Eu não vou entrar em detalhes aqui quando a ordem é maior que 2, mas eu vou colocar um exemplo aqui para vocês perceberem as analogias que existem nesse caso também. Tá ok? Deixa eu só organizar aqui direitinho para a gente passar para essa parte. Então, vou pedir só um minutinho para vocês. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui para eu pegar alguns exemplos para vocês dessa outra parte, ok? Só um minutinho aqui. Ok. Então, vou fazer um paralelo para vocês aqui, as equações de ordem superior, a 2, tá? Como é que fica a teoria? Tá? A teoria é mais ou menos a mesma, tá? E a gente faz algumas adaptações, tá? No caso complexo, principalmente, é mais complicadinho. Então, para a ordem maior, eu vou falar só do caso onde as raízes são distintas, tá? Porque os demais casos aí, vocês podem encontrar na apostila, e nós não vamos enfatizar muito, tá? Aqui nós vamos enfatizar a ordem 1 e 2, mas eu gostaria de mencionar para vocês alguma coisinha, tá? Do caso onde nós temos ordem superior. Então, como é que seria, por exemplo, se eu tivesse uma EDO com coeficientes constantes, homogênea, né? Nas mesmas condições. Se fosse, por exemplo, um EDO de ordem 3, quem seria um conjunto fundamental de soluções, né? Um EDO de ordem N, tá? Um conjunto fundamental de soluções, ele vai ter que ter N soluções distintas aqui, certo? E quando é que isso aqui vai ser o conjunto fundamental de soluções? Quando o Wronskiano, associado a essas N funções, for diferente de zero, isso aqui vai ser um conjunto fundamental de soluções. Então, por exemplo, se eu tenho uma EDO linear, homogênea, de ordem, vamos supor que o N seja 3, de ordem 3, e eu encontrar 3 soluções para ela e calcular o Wronskiano e ver que deu diferente de zero, tá certo? Então, essas 3 soluções vão formar um conjunto fundamental de soluções. No nosso caso, ordem 2, quantas eram aqui? Ia até 2, né? A gente calculava o Wronskiano das duas e via que dava o quê? Diferente de zero, certo? O Wronskiano aqui, ordem 2, ele envolvia y1, y2, y1' y2'. À medida que eu vou aumentando aqui a ordem 3, ordem 4, ordem 5, o que acontece com o Wronskiano? Ele vai ser um determinante também, mas vão aparecer mais funções na primeira linha, vai ficar, por exemplo, vamos pensar a ordem 3, vai ficar y1, y2, y3. A segunda linha seria
y', y2', y3'. E a terceira linha seria a derivada segunda. E por aí vai. Tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes. A ideia aqui é só dar uma pincelada mesmo, tá? Para vocês. Tem a apostila aí para vocês darem uma olhada depois. E o caso mais simples que nós temos aqui é quando deixa eu só colocar aqui, ó. Por exemplo, como é que seria a nossa equação? Seria da forma derivada nésima mais alguém vezes a derivada de ordem n menos 1 mais, aí vai até o quê? A0, A1. Aqui, quando eu chegar aqui no A0 de x, certo? Vezes y, A0 não, aqui vai ter que ser o AN de x vezes y igual a zero, certo? Então, aqui eu tenho um EDO linear, homogênea, certo? Ela é linear por quê? Porque aparece y, derivada primeira, derivada segunda, derivada de ordem menos 1, derivada de ordem nésima, multiplicada por funções de x. A ordem aqui é n, porque aqui poderia, se o n fosse 4, iria até a derivada de ordem 4. Se o n fosse 5, aí seria a derivada de ordem 5, tá bom? Entendeu? Tá? E aí, o que a gente faz aqui? Nesse caso, nós vamos ter também, lembra? Nós vamos tentar a solução da forma exponencial de Rx. E o que acontece quando a gente... Isso, nós estamos trabalhando com a fórmula geral. O que acontecia quando a gente tentava a solução geral lá? A gente ia ter uma equação característica associada, que nesse caso vai ser R elevado a N, mais, né? No caso que, onde isso aqui é constante, vamos pensar que isso aqui, todas essas coisas aqui, tá? São constantes, igual a 1, igual a n. São funções de x, mas são constantes. Associada aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma equação característica. Só que agora a nossa equação característica, ela vai ser uma equação que vai ter quantas raízes? Isso aqui está um polinômio de grau o quê? Grau n. Ele vai ter n raízes. Por isso que, em geral, é difícil, né? Quando a ordem vai aumentando muito, muitas vezes dá um trabalho muito grande para se resolver a equação característica associada, né? Isso que a gente nem trata muito os casos bem maiores, certo? E se todo mundo sabe que um polinômio de grau n tem quantas raízes? N raízes. É ou não é? Certo? Grau 2, duas raízes. Grau 3, três raízes. Grau n, n raízes. Se essas raízes forem reais e distintas, raízes reais e distintas, como é que vai ficar a solução? A solução da equação homogênea, da nossa EDO linear homogênea com coeficientes constantes. Lembra na ordem 2, como é que ficava? Ficava a combinação das exponenciais. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar assim, ó, C1 exponencial de R1 mais C2 exponencial de R2x mais Cn exponencial de Rnx. Pronto. Essa é a solução. Para o caso em que a nossa equação característica tiver n raízes do quê? Reais e distintas. Que é o casinho que eu queria abordar com vocês, que é o mais simples deles. Então, nós vamos pegar agora um exemplinho aonde o nosso n, a nossa ordem da EDO vai ser 3. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui onde a ordem é 3. Talvez nós podemos até pegar um exemplo onde a ordem é maior.
Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver aqui. Deixa eu ver um exemplo interessante, onde a ordem ela é um pouquinho maior, mas não tanto. Vamos pegar aqui o n igual a 4. Ó. N igual a 4. Esse exemplo aqui dá para a gente resolver de uma maneira mais tranquila. Vamos pegar um exemplo onde a ordem da nossa EDO é 4. Tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Y. 1, 2, 3, 4. Y são 4 linhas. Mais Y, 3 linhas. Menos 7, Y, 2 linhas. Menos Y linha. Mais 6Y igual a 0. Com números agora vai ficar mais concreto para vocês. Então, vejam. Eu estou com uma EDO homogênea, porque aqui vale 0, com coeficientes linear, com coeficientes constantes, de ordem quanto? De ordem 4, porque a maior derivada que aparece aqui é a derivada quarta. Tudo bem? Então, aqui a ideia é aquela mesma, é tentar soluções da forma y igual a exponencial de Rx. Tentando solução da forma y igual a exponencial de Rx, a gente vai cair na equação característica. Como é que ficaria a nossa equação característica? Onde tem derivada quarta, y derivada quarta, vai ficar R a quarta. Mas, onde aparece a derivada terceira, R ao cubo, menos 7 R ao quadrado, certo? Menos 7R ao quadrado, menos R, mais 6, igual a 0. Essa é a nossa equaçãozinha característica. Aqui, ó. Nossa equação característica. Observe que agora é uma equação de ordem 4. Né? Equação algébrica. E aqui nós temos um polinômio de grau 4. Portanto, esta equação aqui agora vai ter quantas raízes? 4 raízes. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Diz que um polinômio de grau n tem n raízes complexas, se elas forem contadas com as suas multiplicidades. Então, aqui nós sabemos que nós vamos ter 4 raízes que vão sair dessa EDO. Certo? Ok? Aí vem a famosa pergunta, né? E olha que aqui nós estamos com grau 4. Agora, você pensa se for 5, 6, 7. Quanto maior o grau, mais difícil vai ficando. Às vezes nós temos que aplicar métodos numéricos aqui. Por isso, não é o intuito aqui subir muito o grau, tá? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Mas nós vamos ficar mais em grau, ordem 1 e ordem 2. Mas é bom a gente saber que tem coisas que, além disso, né? Se vocês quiserem ir atrás depois, vocês têm como saber, tá bom? Existe um resultadozinho, aí você fala assim, bom, agora aqui é um exercício de ensino médio, achar as raízes desse polinômio aqui de grau 4. A gente sabe que, como é que a gente faz isso? A gente vai testando para ver se tem raiz aqui e reduzindo o quê? O grau, não é assim? Todo mundo lá no ensino médio fazia isso. Se tinha uma de grau 3 aqui, você achava uma raiz, dividia esse cara por R menos aquela raiz e transformava num grau 3. Ia reduzindo até chegar no grau 2. Quando chegava em grau 2, se aplicava Bhaskara. Não é assim? Tá? Como é que a gente faz para saber quais são os candidatos para a raiz disso aqui, raiz racional? O que é uma raiz racional? Uma raiz da forma P sobre Q, né? Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês não conhecem, tá bom? Vão ficar conhecendo hoje. Se R
igual a P sobre Q é uma raiz racional, certo? Então, o que, que nós podemos afirmar aí? Tá? Ah, P deve ser um fator de quem? P deve ser um fator deste cara aqui, ó, que é o último, fator de 6, nesse caso, certo? Deixa eu chegar mais para cima para aproveitar o resto da folha. E que deve ser um fator deste coeficiente aqui, que no caso é o quê? 1. Tá? Eu estou jogando aqui no nosso exemplo, tá ok? Estou jogando aqui no nosso exemplo. Deixa eu ver aqui, parece que saiu um pouquinho. Deixa eu tentar isso, colocar. Sempre, pessoal, escuta o que eu vou dizer agora. Sempre, se eu tiver uma equação e essa equação tiver uma raiz que é da forma P sobre Q, então o P tem que ser um fator do coeficiente que aparece aqui, que é o coeficiente constante, e o Q, que é o denominador, vai ter que ser um fator do coeficiente de maior grau, que nesse caso desse exercício é o quê? É 1. Isso ajuda a gente a não ficar chutando assim aleatoriamente, tá? A gente chuta, mas é um chute mais consciente um pouquinho, tá bom? Então, olhando para cá, quem são os possíveis fatores aqui de 1? Vão ser 1 e menos 1, concorda? Quem são os fatores de 6? Aqui, o 6 está meio sumidinho aqui. Quem são os fatores de 6? Vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 3, os divisores de 6. Concorda? Então, se a gente quiser encontrar aqui, quais seriam as possibilidades para o quê? O Q tem que pertencer, eu não vou chutar de qualquer maneira, eu vou chutar o Q aonde? Vou tentar Q igual a menos 1 e Q igual a 1. E o P, eu vou tentar ele aonde? Eu vou tentar ele dentro do conjunto dos divisores de 6. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Certo? Ok? E aí, qual que seria, né? No nosso exemplo, se você testar aí, ó, qual que seria uma possibilidade do P sobre Q? Se eu tomar o P igual a 1 e o Q igual a 1, 1 sobre 1 seria uma possibilidade, certo? 1 sobre 1 seria uma possibilidade. Ah, aqui também eu teria que colocar, tem que colocar aqui o próprio 6, né? O 6 divide também, né? Ah, colocar aqui. Mais ou menos 6, tá bom? Ele divide ele mesmo, né? No nosso exemplo, quais seriam as possibilidades aqui? Se você testar aí, uma possibilidade seria o quê? Se eu testar P igual a 1, Q igual a 1, quem que seria o meu chute para a raiz? Seria R1 igual a 1. Se você jogar o 1 aqui, vamos ver o que, que acontece? 1 à quarta mais 1 ao cubo vai dar 1 mais 1, que é 2. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 7, mais 2, menos 5. Menos 5 mais 6 dá 1. 1 menos 1, 0. Opa! Então, esse foi um bom teste, um bom chute, né? Se nós tomarmos aqui o P igual a 1 mais 1 e o Q igual a mais 1, 1 sobre 1, que é 1, vai ser uma raiz. Viu como é que funciona? Outra possibilidade, vamos ver se vai dar certo essa. Nós podemos tentar o P igual a 1 e o Q igual a menos 1.
vai ficar 1 dividido por menos 1, que dá o quê? Menos 1. Será que se nós jogarmos o menos 1 lá vai dar certo? Vamos ver aqui. Menos 1 elevado à quarta dá quanto? Dá 1. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. 1 menos 1 deu 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes menos 7, menos 7. Menos 7 mais 6, deu quanto? Menos 1. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Menos 1 mais 1, zerou. Opa, achei outra raiz. Certo? E se você tentar a possibilidade 2 sobre 1, que é outra possibilidade, ó, você vai achar a terceira raiz. A terceira raiz é 2. A quarta raiz, nesse caso, é menos 3. Tá bom? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Opa, melhorou. Tá? Depois vocês testem, joguem lá que vocês vão ver que esta aqui e essa também são raízes. Essa e essa nós conferimos. Você vai jogar lá. Essa aqui vem de qual possibilidade? 2 dividido por 1. Deu 2. Essa aqui vem de qual possibilidade? Menos 3 dividido por quem? Por 1. Tá certo? Achamos as 4 raízes? Achamos. Como é que vai ser a solução, então? Se deu 4 raízes reais e distintas, solução geral da nossa homogênea vai ser C1 exponencial de R1. Quem era o nosso R1? 1. Então, vai ficar exponencial de x. C2 exponencial de quem? Menos x. C3 exponencial de 2x. Mais C4 exponencial de menos 3x. Com C1, C2, C3, C4, constantes que variam dentro do conjunto dos números reais. Esta aqui, portanto, então, fica sendo a nossa solução geral. Entenderam? Viram que o processo é parecido? Só que fica mais difícil. Uma equação de grau 4, dependendo da equação de grau 4, não é moleza para resolver. Mas essa táticazinha que eu ensinei para vocês hoje ajuda muito. Ajuda muito quando, pessoal? Ajuda muito quando tem raiz racional. Se não tiver raiz racional, então é uma mão de obra violenta, né? Fica bem mais difícil de resolver. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Hoje eu dei um pequeno upgrade aqui, né? A gente deu um passinho, um saltinho um pouquinho mais amplo aqui. Saímos de ordem 2 para ordens superiores. Estou ansioso para ver o feedback de vocês. Espero que eu não os tenha assustado. Ah, não assustou? Que bom, que bom. É, legal que vocês estão conseguindo acompanhar. Isso, tem que depois rever a aula com calma e tal. Mas vocês viram que o processo é muito semelhante? Quando eu tenho um EDO de ordem 2, aqui fica sendo só 2 termos, né? Ordem 3 passa a ser 3 termos. Ordem 4 passa a ser 4 termos, não é? Né? E aí, a equação característica associada, ela vai ter o grau correspondente à ordem da EDO. Se ela é uma EDO linear com coeficiente constante de ordem 4, a característica vai corresponder a um polinômio aqui com grau 4. Se aqui vai até 3, aqui também iria até 3. Eu teria que achar as raízes, tá? Lembrando que nesta aula, a minha intenção aqui, de modo algum, foi abranger toda a nossa teoria
relativa a ordens superiores. Por quê? Eu não falei, eu só falei com vocês do casinho mais simples, que é quando a equação característica tem quatro raízes, tem n raízes reais e distintas. Aí vão aparecer n exponenciais multiplicadas pelas constantes. Mas nós podemos ter raízes repetidas aí, nós podemos ter raízes complexas repetidas, tá? Fica muito mais amplo, tá? Mas eu volto a repetir, aqui nós estamos num curso introdutório, portanto, o que mais será cobrado aqui é ordem 1 e ordem 2. Mas eu quis dar pelo menos uma pinceladinha aí para vocês verem que existe um mundo que vai além de ordem 1 e ordem 2. Tá ok, pessoal? Certo? Lembrando que hoje nós aprendemos também a resolver uma EDO linear não homogênea. Como é que a gente resolve uma não homogênea? Achando a particular da não homogênea, resolvendo a homogênea associada e compondo essas duas soluções. Tá legal? Grande abraço para vocês, um bom fim de semana e na próxima aula nós já vamos começar então a introduzir a parte de sistemas, tá bom? Não percam, semana que vem eu vou falar de novo, vai ser bem prático, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que a gente resolve um sistema de equações, no caso também mais simples, tá? Nós não vamos abranger todos os casos, porque a coisa fica bem mais complexa, tá bom? Grande abraço, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, até mais. You are currently the only person in this conference.